Olá, tudo bem? Eu, Ana Luísa, Murilo, Vitor e Maria Eduarda, vamos falar sobre a anatomia do sistema hematopoético e linfóide. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a introdução. O sistema hematopoético e o sistema linfóide são fundamentais para a formação, manutenção e a defesa do organismo. Eles englobam órgãos e tecidos, responsável por produzir, armazenar as células do sangue e do sistema imune, além de manter o equilíbrio interno. Esses dois sistemas atuam de forma integrada, ou seja, juntos. O sistema hematopoético forma as células sanguíneas. Já o sistema linfóide coordena as respostas imunológicas de defesa. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o sistema hematopoético. Eu vou falar sobre a definição, localização, estrutura e componentes celulares. A definição do sistema hematopoético se dá por um conjunto de tecidos e órgãos responsáveis pela hematopoiese, que seria o processo de formação e diferenciação das células sanguíneas, eritrócitos, leucócitos e as plaquetas. A localização se dá à idade do indivíduo. Por exemplo, no feto ocorre no saco vitelino, fígado e baço. No adulto, concentra-se na medula óssea vermelha, presente em ossos chatos, externo, costelas, vértebras, ossos do quadril e o crânio. E nas epífises dos ossos, no fêmur e no úmero. Celulares, que seriam as células tronco hematopoéticas, que originam todas as linhagens sanguíneas. As células progenitoras, que elas são comprometidas com apenas uma linhagem específica, ou seja, mieloide ou linfóide. As células precursoras, que são estágios finais de diferenciação, eritoblastos, mielócitos e megacariócitos. E as células maduras, que são células que entram na circulação, que são as plaquetas, leucócitos e as hemácias. Agora eu vou falar um pouquinho do sistema linfóide. É a definição e a classificação desse sistema. O sistema linfóide nada mais é do que um conjunto de órgãos ou tecidos responsáveis pela maturação, ativação dos linfócitos, células centrais do sistema imunológico. A classificação se dá por órgãos linfóides primários e secundários. Os primários é a medula óssea, que seria responsável pela maturação dos linfócitos B, e o timo, que é a maturação dos linfócitos T. E os órgãos linfócitos secundários são os linfonodos, os baços e o tecido linfóide associado às mucosas. Medula óssea. Estruturas anatômicas. Medula óssea vermelha, ativa na produção celular. Medula óssea amarela, composta por tecido adiposo, reserva energética. Estroma medular, rede de fibras reticulares e células de suporte. Sinusoides, vasos capilares fenestrados, que permitem a passagem das células recém-formadas para o sangue. As funções: produção de células sanguíneas, eritropoise, leucopoise e trombopoise, armazenamento de ferro e outros elementos, participação no sistema imune, através da produção de linfócitos B e células precursoras T. Timo, localização e estrutura. Localizado no mediastino anterior, entre o externo e o coração, envolvido por uma cápsula de tecido conjuntivo que envia trabéculas para o interior, dividindo-o em lóbulos. Cada lóbulo tímico possui córtex, região periférica rica em linfócitos T imaturos. Medula, região central com linfócitos mais maduros e corpúsculos. Estruturas epiteliais características. Funções: maturação e seleção de linfócitos T. Indução da tolerância imunológica, eliminando linfócito autorreativo. Alta atividade na infância, evolui após a puberdade, sendo substituído por gordura. Linfonodos se localizam ao longo dos vasos linfáticos, geralmente agrupados nas regiões cervicais, auxiliares, inguinais, torácicas e abdominais. A estrutura dele se baseia na cápsula externa, tecido conjuntivo que envia trabéculas para o interior. O córtex, com folículos linfóides,
primárias e secundárias. Folículos primários são linfócitos B inativos. Os folículos secundários são centros germinativos, onde linfócitos B se ativam e proliferam. Paracórtex, área entre o córtex e a medula, rica em linfócitos T. A medula, com cordões medulares e seios linfáticos, onde passam as linfas e células imunes. As funções. Ele filtra e linfa, removendo micro-organismos, células tumorais e detritos. O local de ativação é a proliferação dos linfócitos e produz anticorpos através dos plasmócitos. Baço. Se localiza no hipocôndrio esquerdo, entre o estômago e o diafragma. O órgão ovalado e de coloração vermelha escura. A estrutura dele se baseia na cápsula espiência, um tecido conjuntivo que envia trabéculas internas. A polpa branca, área rica em linfócitos e arteríolas centrais, ativação imune. E polpa vermelha, constituída por seios venosos e cordões esplênicos, destruição de hemácias antigas. Funções. Filtragem de sangue, removendo células velhas e micro-organismos. Produção de linfócitos e anticorpos, armazenamento de sangue em certas espécies e reciclagem de ferro proveniente de hemoglobina destruída. Tecido linfóide associado às mucosas, MALT. Sua localização. Presente nas mucosas do trato digestivo, respiratório e geniturinário, incluindo tonsilas palatinas, faríngeas e linguais. Placas de Peyer, basicamente no ilho, apêndice vermiforme, tecido linfóide bronquial, que seria o BALT, e nasal, NALT. Sua função. Atua como barreira imunológica primária, impedindo a entrada de patógenos. Produz linfócitos e também, principalmente, imunoglobinas, que neutralizam agentes invasores. Circulação linfática. Formação da linfa. O plasma que extravasa dos capilares sanguíneos forma o líquido intersticial. Também o excesso desse líquido é coletado pelos capilares linfáticos, transformando-se em linfa. Percurso. Primeiro, sai dos capilares linfáticos, passa para os vasos coletores, depois chega nos linfonodos e, por último, nos ductos linfáticos. A linfa retorna à circulação sanguínea pelas veias subclávias. Suas funções: drenar o excesso de líquido intersticial, transportar lipídios absorvidos no intestino e também carregar linfócitos e antígenos para os órgãos linfóides. Eu vou falar sobre a integração dos sistemas. Nela participam vários órgãos importantes, como a medula óssea, o timo, os linfônodos, o baço e o MALT. A medula óssea produz os linfócitos B e os precursores do linfócito T. O timo é onde esses linfócitos T amadurecem e se tornam ativos na defesa do corpo. Os linfônodos e o baço são responsáveis por ativar essas células e produzir anticorpos. O MALT ajuda na defesa das mucosas e a linfa, junto com o sangue, transportam e distribuem essas células imunes por todo o organismo. Tudo isso forma um sistema de vigilância imunológica que protege o nosso corpo. Agora eu vou falar sobre a importância clínica. Bom, quando o sistema imune ou sanguíneo não funciona direito, podem aparecer várias doenças, como as doenças hematológicas, como a anemia, leucemia e aplasia medular, que afetam a produção e o funcionamento das células do sangue. Já as doenças linfóides, como linfomas e imunodeficiências, que comprometem as células de defesa. Também podem acontecer alterações anatômicas, como o aumento dos linfônodos, do baço ou até diminuição do timo. Tudo isso mostra como esse sistema é essencial para manter a imunidade e a saúde do nosso corpo.